Boa tarde, pessoal. E aí, Thiago? Mestre, tudo bem? Beleza? Show de bola. E aí, como anda nosso Piauí? Estamos aí com as quarentenas, né? Até o dia 30, a princípio. Né? Mas, é, O, a educação aqui em Santa Catarina foi adiada até 31 de maio. maio. Então, até 31 de maio, a Verônica está aí, nossa vice-diretora. Boa tarde, pessoal. Olá, pessoal, beleza? André, vamos bater um papinho aí até o pessoal ir entrando e daí depois a gente começa com a parte mais séria, pode ser? Mas já Beleza? Happy hour, pô. eu tô na aguinha do café. Não, mas isso é porque teu filho não nasceu ainda, cara. De- Ainda não. depois, depois que ela nascer, só depois das 21 Aham. ou das Eu, 19. eu, essa semana e a próxima eu tenho aula do mestrado. Eu vou dar aula no mestrado da UES. E é a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de fazer no mestrado aula à distância, né? Eu só participei de bancas, de mestrado, doutorado, mas aula mesmo vai ser a primeira vez, então eu tenho que estar criativo. Show de bola. Ah, então, pessoal, conversei com o professor, apresentar, né? Professor André Perinoto, Universidade Federal do Piauí. Ele atualmente é diretor-presidente da Abratur, que, que é a Academia Brasileira, vai, continua aí que eu nunca sei. Academia Brasileira para o Desenvolvimento e Internacionalização da Pesquisa em Turismo no Brasil, ó. Algo assim. Eu vou falar certinho pra você aqui que eu tô. Você está colando, né? O site fechou, que saco. Bom, é a Academia Internacional para o Desenvolvimento da Pesquisa em Turismo no Brasil. Então é uma academia internacional, tanto tem gente de fora, né? Quanto tem gente que teve experiência fora dos brasileiros, quanto a maioria, para ingressar inclusive agora, é fazer papers ou então produção de capítulos ou livros publicados internacional, né? Nos Isso, últimos 5 anos, 3 no mínimo, né? Em 5 anos. A regra por enquanto é essa. isso aí. A Abratur nasceu em 2013, se eu não me engano. 2011. 2011. 2011, Isso, né? isso, Idealizada pelo Gui, inclusive pelo Zé Gandara também, né? isso. Eu não lembro desde quando eu estou na Abratur, acredito que 2014 ou 2015. Bom, de repente a gente finaliza com a Abratur, pode ser? Claro. Porque eu acho importante, como a gente tem diversos alunos, já temos 40 pessoas aí online, muitos alunos e alunos de graduação, mestrado, então acho importante essa divulgação da Abratur, que não é uma concorrente da Amptur, né? Estamos todos na Amptur De também, forma alguma. mas é uma academia, não é nenhuma associação, né, André? Não tem uma pessoa jurídica, é uma reunião de pesquisadores com um intuito em comum de internacionalizar a pesquisa, a Vicente está aí, internacionalizar a pesquisa em turismo brasileira, né? Pesquisadores estrangeiros pesquisando turismo no Brasil e pesquisadores brasileiros divulgando as pesquisas internacionalmente. Bom, a temática que a gente definiu para essa live foi gestão da qualidade e estratégia de comunicação para produtos turísticos. Então, o André ele é especialista em, em comunicação, é um dos experts em comunicação no turismo aí no Brasil, por isso que eu o convidei para a gente abordar um pouquinho. Mas antes disso, se o André puder fazer uma geral aí na visão dele sobre como que vai ser
essa comunicação presente agora, durante a pandemia, e a comunicação, principalmente comunicação de marketing futura de equipamentos e destinos turísticos, seria uma boa para a gente Uhum. introduzir, e depois a gente vai cruzando as ideias aí com a gestão da qualidade. Beleza. Bom, Thiago, eu fiz algumas anotações aqui no meu notebook, né? E inclusive a Marta Paul Borges, né? Ela é consultora de marketing digital. Eu vi uma postagem que eu, inclusive, é uma das coisas que eu ia falar hoje, né? Da campanha, da hashtag do governo de Portugal, né? Dizendo para a questão de preservação de vidas, né? Nesse momento, para as pessoas adiarem os seus planos de viagem ou remarcarem seus planos de viagem, né? Que eu acho que é uma coisa muito, muito importante, né? Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender um pouco dessa questão da comunicação nesse momento, para as empresas, para os destinos, é a questão da empatia, né? É a questão de você pensar que tem muita gente que não somente trabalha na área, mas pessoas que tiveram seus sonhos desconstruídos de viagem, né? Então, a empatia por esse momento ela é muito importante. Né? A gente está um momento de medos, de angústias, de decepções. Né? Então, se as empresas e os destinos compreenderem que a empatia é a palavra do momento, eu acho que a gente tem que primeiro pensar em juntar empresas, né, de outros ramos, lembrando que o turismo é feito de diversos produtos, né, não é um produto único, né, justamente para criar um ambiente de hospitalidade, né, hospitalidade futura. Tá? Então, eu acho que, independente do momento da empresa, se a empresa tem um capital de giro que dá para se manter nesses 2, 3, 4 meses, minimamente, ou se a empresa está revendo muitos custos, talvez a principal estratégia nesse momento é criar estratégias de comunicação com empatia para esse momento. Tá? Então, frases de efeito, imagens que sejam de um diferencial do seu produto, incentivar os clientes que já consumiram o seu produto a utilizar essa hashtag. Né? Então, acho que quem quiser depois pesquisar um pouco mais do governo de Portugal, acho que é uma grande referência, que é, para mim, uma das grandes sacadas que foram feitas nesse momento na área de comunicação. Tá? Show. Então, acho que isso é o primeiro start para se pensar em termos de começar uma estratégia com empatia. Depois, a segunda questão que eu acho que é importante é a palavra credibilidade. Tá? A gente tem visto muito forte, inclusive você vai ter uma outra live, né, acho que no dia 15, sobre reputação, né? Sim, hoje. É, então, que eu acho que a credibilidade ela é muito importante nesse momento, né? Como assim credibilidade? Eu acho que a credibilidade das fotos dos clientes, dos turistas, né? Então, incentivar, de certo modo, a reutilizar ou reciclar e as empresas, inclusive, replicarem isso nas suas redes sociais, nos seus sites, enfim. E, inclusive, é uma forma de você, dentro da estratégia do marketing, segurar esse cliente, né? Conquistando novos clientes, a credibilidade de outras imagens fotográficas de clientes que viajaram. Por quê? Uma coisa que é importante, né, nesse mundo do turismo 4.0, que a credibilidade de outras experiências de viagem são muito mais importantes, as fotografias disso, do que das empresas publicitárias da própria empresa. Né? Acho que quase todo mundo que está acompanhando a gente aqui, que faz compra online de qualquer atividade de compra de turismo, principalmente para serviços, quando a questão é intangível, você vai buscar informações e fotografias
de pessoas que já consumiram naquele hotel, que já foram para aquele destino, né? Então os recortes, o bicho é muito maior, tá? Então, eu entendo que a credibilidade vai ser outra grande sacada para isso, vinculado à questão do consumidor que já foi feito. Inclusive, fico até vender o peixe aqui, né? Tem um capítulo de livro que eu e o professor Jackson, lá da Espanha, a gente publicou agora em 2020, tá? Que o capítulo é Photographic and Consumption of Tourism in Digital Era, tá? O livro é da IGI, tá? Quem tiver interesse, inclusive, pode depois mandar uma mensagem para mim, online, pode mandar um e-mail. Eu posso ver a possibilidade de encaminhar esse capítulo. Tá? Fizeram uma pergunta agora aqui, como faz para colocar fotografia de experiência? Né? Bom, experiência do próprio cliente, né? Então, assim, cada cliente vai ter o seu recorte daquela paisagem, né? A gente pode usar como exemplo, por exemplo, Machu Picchu, nenhum exemplo brasileiro, mas vamos usar Machu Picchu, por exemplo, né? Tem gente que tira foto da montanha, tem gente que tira foto das escadarias, tem gente que tira foto da lhama. Então, cada um vai ter a sua especificidade daquilo que te chamou a atenção da experiência da viagem, né? Então, essas experiências somadas a vários recortes de um mesmo destino vai criar um imaginário de uma certa credibilidade daquele espaço, daquele empreendimento. Então, essa construção do imaginário de uma experiência, ela vem de vários recortes dessa credibilidade de fotografias de clientes. André, Não sei se você quiser falar, sim, pode deixar em aberto. nesse ponto eu vinha pensando na temática e no que nós discutiríamos hoje. Eu acho que credibilidade é o ponto central, e principalmente credibilidade de recomendação de terceiros, que é a reputação online, né? Até porque a gente está num período que a gente não tem oferta, né? Então a gente não consegue, gestão de equipamentos de atrativos turísticos, não consegue utilizar dados reais e atuais de hoje para gerir comunicação, né? Então eu vejo que a imagem projetada, que é aquela imagem que o próprio equipamento turístico projeta, ela vai ficar padrão e ela não vai, ela vai ser alterada de acordo com a imagem construída. A imagem é construída pelo boca a boca, né, termo brasileiro, e pela reputação online, né, e pelo boca a boca híbrido aí na internet. Então, essa imagem construída, que é uma imagem construída pelos clientes, ela é atemporal, né? Porque eu posso pegar as experiências passadas e analisar essa experiência passada do meu conjunto de clientes e, a partir daí, desenvolver estratégias de comunicação que demonstre credibilidade, que demonstre o quão bom era o equipamento antes da pandemia e antes da pausa, e o quão bom vai ser depois. Então, eu vejo que é uma potencial estratégia para destinos, atrativos e equipamentos turísticos, a gente utilizar dados passados para projetar uma comunicação futura. E é muito fácil a gente fazer isso, né? Porque a gente tem os dados na internet, a gente tem os dados no Google, a gente tem os dados no TripAdvisor, a gente tem os dados nas OTAs dos hotéis. Então, cabe nesse tempo que está praticamente todo mundo ocioso dentro do turismo, coletar esses dados, analisar esses dados e verificar. Aí entra a gestão da qualidade. Quais indicadores de qualidade eu me dou melhor? Obviamente que eu não vou fazer uma comunicação de marketing dos indicadores que eu só recebo crítica. Não. Claro. Então, verifiquei nos meus comentários que os principais indicadores positivos que existem lá nas plataformas são paisagem, beleza e o atendimento.
vou fazer uma programação de comunicação a partir desses indicadores. E levando em conta também o que a pandemia nos mostra. Estávamos conversando na live com a Verônica. 3 indicadores se tornaram muito importantes. E aí eu estou pegando os indicadores que eu trabalho, do Turqual, existem milhares outros, mas eu estou pegando os do Turqual. Sim, sim. 3 indicadores se tornaram muito importantes hoje. Segurança, que aí leva em conta não somente a segurança que a gente está acostumada de crimes, não, segurança sanitária, segurança nas transações, segurança em possibilidade de cancelamentos. Então, a minimização ou a mitigação do risco do consumo. Né? Aqui Exato. estamos falando lá na Abratura. Então, segurança é um. O outro que está totalmente vinculado à credibilidade que tu comentaste é confiança. Como é que eu vou... E esse é um indicador que é dificílimo a gente analisar dentro das aplicações do Turqual que a gente fez. Porque é um indicador altamente subjetivo. Confiança mexe com sentimentos muito profundos do cliente. E às vezes um cliente mais desconfiado, ele não tem confiança nenhuma, mas um cliente mais de boa vai ter confiança total. Então, como é que eu vou demonstrar essa credibilidade a partir da confiança? Pode vir. Eu até estava pensando nos equipamentos e nos atrativos que são fechados, tem umas máquinas que soltam algum produto com ozônio, não sei o que é, que mata o vírus. Pô, bota isso na comunicação, compra um aparelho desse e começa a higienizar o H, o seu atrativo. Se eu não me engano, o aeroporto de Guarulhos, nos carros de Uber, eles colocam um plástico e colocam um tubo para justamente fazer essa ação de tentar matar o vírus antes do cliente entrar no próximo carro. Tem uma fila de carro, eles fazem isso. 10 minutos para ação de higienização do carro. É isso aí. Né? Então, a gente começar a utilizar o que a gente já tem de bom do passado, né? E projetar comunicações futuras. Faltou um indicador. Então, segurança, confiança, né? E aí, a questão da experiência. A questão da experiência. De que forma eu vou... E eu acho que vai ser uma pancadaria comercial na volta, porque a gente vai ter uma oferta fixa e uma demanda reprimida, que provavelmente vai, se não se perdurar por tanto tempo essa pandemia, vai voltar a consumir. Né? E aí, quando a gente tem uma demanda reprimida que vai estar na fome de compra, a competição vai pegar. Né? E aí eu acho que a comunicação das experiências oferecidas vai ser um dos grandes fatores de captação de turistas para destinos atrativos, enfim, e outros equipamentos. Então, eu vejo que esse período de 3, 4 meses que a gente vai ficar ocioso, o pessoal do turismo tem que utilizar para se planejar para a volta. Para se planejar para voltar mais experiencial do que entrou na pandemia. Eu diria mais, Thiago, eu diria nem na volta, eu acho que nessa transição. Como é que as empresas, como é que os destinos, como por exemplo Portugal, que eu acho que é um exemplo bem bacana, está se preparando nesse momento? Pensando que as pessoas estão em casa e que uma grande parcela delas estão se utilizando das redes sociais e das plataformas online para fazer suas experiências em casa, para matar o tempo. Então, assim, será que todo mundo está preparado? Será que todo mundo se preparou antes? Não digo para a pandemia, porque ninguém estava preparado. Mas será que todo mundo se preparou para enfrentar um mercado que cada vez mais está mais online do que presencial? Eu falo
pela experiência que a gente fez aqui das pesquisas no litoral do Piauí, em que uma empresa, fazia postagens diárias no Instagram. Eu estou falando de hotelaria e estou falando de agências. Eu estou falando de 4 municípios. Uma agência, uma de receptivo, de tudo que a gente pesquisou. A gente fez 2 tipos de pesquisa, a gente fez questionário e a gente fez mineração de dados de conteúdo com imersão na internet. Tá? Uma empresa utilizava o Instagram diariamente. Então, eu digo para você que de nada vai adiantar se as pessoas já não trabalhavam a comunicação antes desse crash, vamos dizer assim. É isso aí. Entendeu? E aí, se a gente volta lá na construção de imagem, que é uma variável que vai determinar o quão competitivo um destino, um equipamento vai estar, é a imagem pós-pandemia. E a imagem é formada pela imagem construída, que é isso que você está falando, né? E pela imagem projetada, que é as questões de reputação online e do boca a boca. Então, se um equipamento turístico trabalha as duas coisas muito bem nesse período, ela chega lá no final da pandemia, no começo da competição, com um diferencial interessante. Que pode não se efetivar, obviamente, porque a gente tem. Eu vejo que o que determina a competição no turismo é preço, né, mais que imagem. Mas também não acredito que os preços vão estar muito distantes. Então, a formação dessa imagem, a construção dessa imagem, o aprimoramento e a lapidação dessa imagem durante esse período de pandemia é o que pode determinar a diferenciação competitiva lá na frente. Vamos dar uma passada aí nos comentários, André. Beleza, vamos aí. Já temos quase 100 pessoas. Gente, essa questão que o André falou não é de hoje, tá? E parece que as empresas do turismo no Brasil não aprenderam a trabalhar digital ainda. Eu lembro de uma pesquisa que eu fiz em 2010, 10 anos atrás, sobre os sites de hotéis aqui de Santa Catarina vinculados a BH, e dos 120 sites que a gente analisou, só um tinha reserva online. E não era reserva online como é hoje. Era o formulário para se preencher data de in, data de out, número de pessoas. Então, o desenvolvimento digital parece devagar ainda no contexto geral do turismo brasileiro, né, gente? Óbvio que a gente vai ter exceções em diversos locais, mas eu acho que é uma necessidade urgente das empresas em trabalhar melhor o digital, porque 95%, de acordo com o Google, vai pesquisar opções de viagem antes de comprar na internet. Uma das coisas que eu estava pesquisando essa semana, porque como eu vou dar. Minha disciplina começa hoje no mestrado, né? Então, me preparando para algumas atualizações para passar para os alunos. Inclusive, já tem vários alunos da disciplina que vai começar hoje aqui, né, na live. Eu fiz essa chamada para eles, né? Ó, a aula começa às 7, mas na verdade ela começa às 5, né? Estejam online na live lá. É questão da hashtag, Thiago. Né? Eu estou vendo muito destino aí que não está se unindo. As empresas não estão se unindo e não estão usando hashtag. E a gente tem muito destino aqui no Brasil que poderia muito bem utilizar isso, né? Nesse momento. Então você vê muito o secretário de turismo procurando universidade e tudo mais. A primeira coisa que eu falo para ele, qual é o engajamento de vocês com as empresas? Né? Primeiro é esse. Então, assim, se todo mundo utilizar uma mesma hashtag, você cria uma nuvem de uma quantidade muito grande de conteúdo que as pessoas podem procurar depois. Aí você vai ter inúmeros tipos de imagem fotográfica de uma mesma hashtag. Pode ter precificação, pode ter propaganda, mas a ideia disso é de você criar um engajamento para tanto empresas quanto o próprio destino, né? A Secretaria de Turismo, ou Superintendente de Turismo
whatever, o que for, na verdade, mas eu entendo que as hashtags, elas devem ser muito mais bem fortalecidas. Né? Essa, por exemplo, de Portugal é uma sacada muito boa. Né? Então, assim, que tipo de engajamento as empresas têm? Né? O destino tem. Sim. Eu vejo muito falta de engajamento disso. Né? Eu vejo, por exemplo, essa atividade que o Ministério do Turismo fez para as pessoas colocarem no mapa, né, algumas questões, né, dos destinos. Bacana, a gamificação, você meio que prende a pessoa por um dia, talvez, e tal, mas isso aquilo passa. Né? Não tem um continuismo, uma atividade de fortalecer os destinos. Poxa, é o Ministério do Turismo. Né? Então é complicado muitas vezes, né, o que a gente pode pensar disso. Isso tem muito a ver também com a questão da empatia que eu falei antes, né? Você criar uma empatia para um destino, poxa, aquele destino ali fala, o Piauí está fazendo uma coisa legal, né? Não visite o Piauí agora, adifa a viagem para o Piauí depois e coloca um monte de foto, né, usando uma hashtag. Então acho que a gente poderia utilizar mais desses exemplos para criar uma qualidade do produto no futuro. Isso aí. Só respondendo a Karine, perguntou das lives do dia 8 e do dia 10. Eu vou disponibilizar todo final de mês no YouTube, depois aqui no Instagram eu publico o canal aí, todas as lives que a gente tá fazendo. Eu tive a oportunidade, André, de aplicar o Turqual em Capitólio, sul de Minas Gerais. E aí entra em uma questão importante de estratégia de comunicação também, que às vezes a imagem projetada ela é básica e a imagem construída é tão boa e tão forte que o destino se desenvolve em número de turistas, eu digo, somente pela imagem projetada, ou seja, pela imagem de outros turistas. Capitólio teve um boom nos últimos 3 anos por causa do Instagram. Fato. Né? E aí eu apliquei o Turqual lá, avaliamos o destino como um todo. Foi um trabalho muito bacana em 2018. E a cidade não estava preparada pelo número de turistas que estava recebendo. Então, quando a gente fala de estratégia de comunicação pós-pandemia, ela é vital, ela é necessária, mas a gente tem que se preparar estruturalmente antes também, né? Para não estar utilizando a imagem construída por outros turistas, projetando uma imagem que não é verdadeira. Então eu vejo que esse tempo ocioso também servirá para destinos e equipamentos turísticos melhorarem a sua oferta. Melhorarem o que, de certo modo, não está tão bom. E eles conseguem com a mesma coleta de dados de reputação online que eles vão fazer para comunicar. Porque lá na reputação online vão ter as reclamações. Então, Exatamente. eu vou utilizar a parte positiva para comunicar e fortalecer a imagem, tentar captar esse turista logo no pós-pandemia, e vou utilizar o que não está tão bom, que está negativo, vou utilizar as críticas para melhorar, para que quando esse cara venha, perceba uma qualidade um pouco maior da oferta turística no local. Então, uma coisa que o pessoal está colocando aqui, né? Eu acho que assim, não existe receita de bolo. Tá? Então não dá para usar o mesmo modelo de imagem construída e projetada para o mesmo destino. Para destinos diferentes, desculpa. Uma coisa que é importante, que acho que falta muito, são as pesquisas de demanda, né, Thiago? Então, assim, com as pesquisas de demanda, inclusive o Vicente colocou lá em cima, né, a questão do nicho, né? Eu acho que falta muito no Brasil pesquisa de demanda. Inclusive na discussão que eu tive, desculpa, na live que eu discuti, né, com o meu colega e amigo Vicente, do curso de turismo da UFTPar, UFPI, uma das coisas que a gente levantou é que falta pesquisa de demanda. Então, como que você pode pensar em entender o cliente atual
para poder projetar coisas de potencial no futuro, né? Se você não tem uma pesquisa de demanda real. Então, fica complicado a gente pensar em fazer desse tipo de pesquisa, né? O que eu tenho feito muito, e tem me ajudado muito, é utilizar as OTAs para fazer pesquisa. Ali eu consigo dados de pessoas que já tiveram experiências de consumo, né? E eu uso eles como um processo midiático. Então, assim, o conteúdo gerado naquilo ali, para mim, gera pesquisa, né? Então, de certo modo, é uma plataforma para se fazer pesquisa, né? Eu vou atingir todos? Não. São todos que consomem que colocam lá? Não. Mas os que colocam, eu consigo ter uma base para fazer uma pesquisa dos que utilizam aquele restaurante, aquele hotel, né, aquele que vai para aquela destinação, tá? Baseado nisso, eu consigo entender aquele que utiliza a plataforma. Então, é uma das formas de se fazer pesquisa de demanda, tá? É uma possibilidade. É isso aí. Bom, somos adeptos à utilização de comentários, de reviews para fazer pesquisa. Eu já há muito tempo, desde 2012, eu tenho pesquisas utilizando comentários, utilizando a etnografia. Inclusive, ontem eu estava analisando os dados de noite com uma pesquisa em conjunto com outra professora abaturiana, a professora Joyce Pavandopoulos, sobre os botecos do Rio. Né? Então, a gente está analisando os indicadores de qualidade lá dos botecos do Rio e apareceu uma coisa fantástica, duas coisas fantásticas nos resultados, que vão virar indicadores de qualidade. O indicador de qualidade principal dos botecos do Rio é chopp gelado. Oh, disso aí eu entendo. Chopp gelado apareceu em todos, apareceu significativamente em todos os botecos analisados. E outro indicador importante que apareceu foi tradição. Foi a história do local, por serem botecos patrimonializados, enfim. Então, os reviews, os comentários nos dão subsídios informacionais fantásticos para pesquisa e para gestão. Aí, André, o Gui acordou, cara. São 6h30 da manhã. São 6h30 da manhã na Austrália e ele tá. Canguru acordou. Canguru acordou. Tá bebendo vinho já, Gui? Olha só, a Cíntia aqui, a Cíntia do Semioturismo, ela é consultora na área de consultoria de comunicação turística aqui, tá aqui acompanhando a gente aqui. Bacana. Eu acho que inclusive o pessoal que gosta muito de conteúdo de turismo e comunicação, seguir a Semioturismo é bem bacana, assim. É isso aí. Nossa parceira. Também, a Cíntia, a Cíntia fez o Fez pós-doc. pós-doc com o Zé. Também, eu acho. Né? Fez com o Zé, fez. Fez com o Zé e fez com o Panosso depois na USP. Show de bola. Tem pergunta para ti aí, André, do Francisco. Deixa eu ver aqui. A expansão da economia do compartilhamento na área do turismo. Olha, uma das coisas que a gente vai ter que repensar muito nessa questão da economia compartilhada, enfim, economia criativa, né? Eu acho que, por exemplo, o Airbnb está sendo afetado, Fortaleza está sendo afetado, né? Muita gente deixou, cancelou, e tem gente que vive da renda do Airbnb, por exemplo, né? Gente que vive da renda do Uber, né? Então, isso caiu bastante. Claro que eu não vou entrar no método da economia, porque não é a minha área, essa propriamente, mas em termos de comunicação, eu posso dizer para você, Francisco, que essa área, nesse momento, está sendo afetada. Mas eu entendo que, no futuro, uma das questões que eu acho que vai ser interessante tanto para o Uber quanto para o Airbnb vai ser vender a higienização e a sanitização dos apartamentos, dos quartos. Imagina, Thiago, né?
Olha, o meu apartamento é grande, fica perto da praia de Iracema, papapá, aquela coisa toda, e eu faço higiene do sofá a cada troca de cliente, né? E aí vai voltar Ah, faltou o terceiro indicador que eu falei, que é a limpeza. Sim. Vai voltar naquilo que a gente está falando, da segurança, da confiança, e faltou o terceiro que seria a limpeza. Ah, É o Mister, o o papo de Mister Papo de aeroporto aqui, Aeroporto está aí também, o Rafa Rafa. Castro, mais um abratoriano, fez uma A Sara baita está perguntando live se já também. deveria ser assim, né? Sim, deveria ser assim, mas ninguém tinha pensado nisso antes. Agora vai ser necessidade, né? Vai ser o diferencial, né? Vai cair na questão da qualidade, né? Eu vejo, eu acho que vai transcender o diferencial. Eu acho que vai ser mais que uma necessidade, uma obrigação, essa preocupação maior com limpeza, com higiene, né? Sim. Uma outra coisa que eu acho que é interessante, Thiago, que eu até tinha marcado aqui, que é da questão da reputação online, né? Eu acredito que a reputação online ela vai ser o fio condutor da retomada das empresas pós quarentena, né? Aquelas empresas que já têm a reputação online pré-crash, vamos dizer assim, né? Antes da parada, essas empresas não vão precisar, de certo modo, de um grande investimento em estratégias futuras de marketing na área de comunicação. Porque a reputação online ela já está construída, né? Ela já está ali, já está, de certo modo, de no dia a dia, vamos dizer assim, da empresa, né? Sim, Eu acho que o Breno colocou aqui, né, a questão da empatia e da Disney, né, que a Disney mandou um monte de gente embora e tudo mais, né? Ela tem uma construção de imagem absurda, né? Então, assim, fica complicado. Por isso que eu acho que a gente tem que ver caso a caso. Fica complicado você discutir, por exemplo, a questão da empatia da Disney com a hotelaria familiar do litoral do Piauí, né? Então, assim, a complicação fica em cima disso. Então, assim, eu acho que a reputação online não só vai ser um fio do condutor da retomada para a estratégia de reerguer as empresas, né? Mas eu acho que as empresas que estão hoje, o cara está na casa dele, é o dono da empresa, né? Muitas vezes são donos de empresas, de receptivo. Para e pensa, né? Meu funcionário está em férias forçadas e tudo mais, o que eu posso fazer? Começa a construir, de certo modo, a tua empresa dentro das OTAs e dentro das plataformas online. Né? Otimiza o tempo para isso. Né? É complicado. A própria Sara colocou aqui, né? Do Madeiro, né? Aquela fala dele, ele trouxe uma imagem negativa para a empresa dele perante o marketing muito grande. Né? Em compensação, né, o Outback, que é concorrente dele, fez uma doação de alimentos e ganhou um respeito maior com os clientes nesse período. Né? Então, essa questão que eu falei lá no começo da empatia, ela vai ser fundamental nesse momento de parada desses 2, 3 meses que a gente está. Né? A empatia ela vai ser uma grande vai sacada. ser, vai ser um período de plantação mesmo, né? Vai ser um período de colocar as sementinhas de comunicação ali para colher lá na frente quando o mercado ah, abrir novamente, né? O senhor Luiz Trigo está aí também, mais um abratoriano. O pessoal da Bratura aí em peso aí no. Agora, não pessoalmente, né, mas ao vivo, parabéns para o senhor Luiz Trigo, fez aniversário 2 dias atrás. Vamos ver mais quem está aí. Tem bastante aluno do IFSC aqui, Luiz Fernando
orientando do Zé de mestrado hoje na diretoria de turismo de Maringá, tá aí também. Nós aplicamos o Turqual lá em Maringá no passado, foi bem bacana. Que legal. Uma outra coisa, Thiago, que eu acho que tem uma questão desse momento agora que a gente está, que é o CRM, né? Como que está a relação da gestão do relacionamento das empresas com os clientes agora? Eu fico me perguntando, né? Por exemplo, eu vou falar da experiência eu quanto professor com os meus alunos, né? Eu fico a todo momento, eu mando mensagem no nosso sistema da universidade, eu uso minhas plataformas online, eu uso no Instagram, né? Para chamar eles, falar, olha, não estão de férias, fiquem em casa, né? Adiante as leituras dos textos. Então, assim, eu estou aqui, né? Claro que, por exemplo, não é que nem, por exemplo, hoje, só hoje eu recebi 5 e-mails da Netshoes, por exemplo. Também não precisa ser tanto, né? Mas eu acho que a gente pode pensar nessa questão de gestão do relacionamento dos clientes, utilizando plataforma de rede social, o site oficial da empresa, ou então um blog que a empresa tenha, né? Ah, as próprias OTAs, né? O TripAdvisor, né? Como que está a empresa no TripAdvisor, os hotéis como estão no Trivago, né? Tem gente que, por exemplo, é importante, né? Aquele, aquele hotelzinho pequenininho do interior do Piauí, que não é conhecido no mundo todo, Eu né? As OTAs são uma grande... tinha uma coleta de pesquisa para fazer em Maceió, eu ia para o T-Fórum com o Panosso, o T-Fórum foi cancelado, eu remanejei a viagem no período que eu já estaria fora do IFSC, fazer a coleta em Maceió. Ah, o, o, a pandemia se disseminou e eu tive que cancelar a viagem também. E essa viagem estava comprada pela Decolar. Faz 40 dias eu não consigo o contato com a Decolar. Então eu liguei para o hotel que eu ia ficar, avisei o hotel cancelou, mudei o meu voo direto com a Gol, sem conversar com a Decolar. E quando a Decolar, registrei no Reclame Aqui, e quando a Decolar vir falar comigo, eu vou negociar com a Decolar o que foi para fazer. E já tive alguns, inclusive o Santiago, que é o CEO da Reviewer, que vai fazer a live comigo quarta-feira, ele teve o mesmo problema e não conseguiu também com a Decolar. Então a Decolar nesse quesito de CRM, não tá muito bacana não. E aí, de uma forma ou de outra, negativa a imagem que tem no mercado. Né? Ô André, É uma coisa... É, o Matheus é nosso aluno lá do Gestão de Turismo, ele tá perguntando sobre a questão de investimentos no turismo e as consequências disso com a demanda pós-quarentena. Matheus, eu tive possibilidade de dar uma pesquisada em linhas de financiamento semana passada para montar um material, inclusive para vocês, para a disciplina de consultoria turística. E hoje, praticamente todas as linhas de crédito, a não ser de bancos privados, obviamente, mas todas as linhas de crédito públicas estão em pausa. Não é possível fazer investimento hoje com linha de crédito público. E aí você vai para banco privado, os juros são altos, os empresários não vão querer investir nada. E eu também considero que não seja o momento de investir agora. É necessário criatividade para utilizar os insumos e os recursos que a gente tem na empresa. É preciso criatividade para justamente fortalecer a comunicação, que eu acho que é a grande saída atualmente é se comunicar com o cliente que já tem compra e não pôde consumir, com o cliente passado, que é um potencial consumidor, e com o cliente que nunca foi, com um potencial cliente que nunca foi sim, consumidor do destino do seu equipamento. Então, e até um motivo de ser uma das lives aqui, é
e trazer o André para conversar sobre isso é porque eu considero que a comunicação hoje é o principal recurso que as empresas turísticas têm para se desenvolver pós-pandemia. Não tem muito Exatamente. mais o que fazer. Eu acho que todo mundo não, porque infelizmente só de pessoas em casa, né? O ideal seria no mínimo 70%, mas enfim, o brasileiro só vai aprender na dor mesmo, eu acho. Mas eu acho que é importante isso que você falou, Thiago, porque é o seguinte: quantas empresas que estavam trabalhando só com o telefone ou então o WhatsApp, né, com o cliente, mal utilizava site, mal utilizava a rede social e fazia trabalho só no escritório. O cliente tinha que ir até o escritório para fazer as coisas. Né? Era muito alto, era muito alto. Então, assim, se as empresas não entenderem que esse momento é para um momento de adaptação, né, o darwinismo no capitalismo também atua. Vai matar os mais despreparados. Vai matar os mais despreparados. Ou você se adapta e começa a entender que você tem que estar online, mas pode ser uma agência, tá? Mas tem que estar online. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma empresa que eu adoro, que aqui digo, claro, o Trigo conhece, é muito amigo, que é a Wings. Eu não sei se a Mariana ou o William estão assistindo. Eles estão fazendo um trabalho muito legal no Instagram. Né? É aquela hashtag não cancele, adie sua viagem, ou não cancele, remarque a sua viagem. Né? Eu acho que isso é muito importante das agências. Né? Então, assim, a comunicação, nesse momento, eu estou aqui, olha, eu estou aqui, né? Aquela coisa, olha, eu existo, né? Lembrem de mim. Isso é muito importante nesse momento, né? Tendo em vista que a grande maioria das pessoas estão na internet. Então, independente de custos ou não, você já está no seu Instagram. Basta você criar o Instagram da tua empresa e começar a pedir para os seus clientes colocarem imagem e alimentarem isso. Que você cria uma credibilidade maior com a tua empresa. Não é só você postando foto da tua empresa, dos destinos que você faz. Né? Cria hashtag da tua empresa, faz os seus ex-clientes, seus clientes que viajaram, utilizar essa hashtag. Né? Eu fiz um trabalho recente que saiu agora na revista acadêmica do Observatório de Inovação e Turismo, né? A RAOIT, né? Que saiu agora, semana retrasada. A gente fez pesquisa com hashtag Parnaíba, hashtag de alto do Parnaíba, né? E o trabalho ficou bem interessante, né? Então, assim, as pessoas sabem que existem, né? E muito pouca gente, muito pouca empresa utiliza, são mais os turistas que utilizam. Se as empresas absorvessem essa hashtag que já existe, né, daria muito mais força, por exemplo, para eles. Né? Então, de certo modo, eu acredito que a grande sacada das empresas nesse momento é ter uma boa comunicação. Tá? Claro que não é para sair nas loucas colocando como acho que foi o Chris que colocou, né? Que, não gosto de empresa que coloque todo dia, né? Mas quando eu digo colocar todo dia, eu quero dizer para não precisa ser só no story ou só naquele lugar, né, da timeline, enfim. É você criar conteúdos interessantes que prendam o teu cliente, pelo menos para lembrar que você existe, né, que a empresa existe, que você tem um produto interessante. Cria gamificação. Hoje em dia o Instagram tem muita pessoal de colocar, de preencher, cria alguma coisa para viralizar. Acho que é muito importante isso. André, vamos finalizar e falar da Abratur. Só respondendo ao Matheus aí. Sim, Matheus, a comunicação já era uma estratégia bem defasada em empresas turísticas antes da pandemia. O que a gente está discutindo e tentando abordar aqui é que hoje é um dos poucos recursos que as empresas têm, que é a comunicação, e ela poderá, com criatividade, ser utilizada para se criar um diferencial competitivo lá
agora também, mas quando a competição ressurgir novamente pós-pandemia, a gente se criar um referencial competitivo depois. Eu vou responder a pergunta do Rafa, que ele vai repetir a pergunta dele. É, com relação aos influenciadores, né? Rafa, existem influenciadores e influenciadores, você sabe muito bem disso, você é um especialista na área de transporte turístico, de aviação, de aeroporto, eu sigo você, mas tem gente que fala de viagem, por exemplo, que, pelo amor de Deus, né? Nunca sentou a bunda na cadeira para ler um livro do Trigo, por exemplo. Nunca leu Teoria Geral do Turismo do Guilherme Loma, culpa nosso. Então, assim, existem aqueles que têm a experiência e têm toda a vanguarda de sacações, né? O rei das milhas, que são os seus amigos e tal, que são muito bons. Tem gente muito boa, que não é teórico, não estudou, mas é muito bom na área. Mas eu acho que assim, com a pesquisa uma publicação que a gente fez, pesquisando com pessoas, se eles se utilizavam dos influenciadores digitais para a escolha de viagem, sim, muita gente, mais de 75%, disseram que sim, são influenciados para consumo por influenciadores digitais, tá? Claro que não são todos produtos, mas sim, influenciadores digitais, principalmente para a geração Y, é uma estratégia talvez interessante, né? Aí pode ser ator, pode ser músico, enfim, né? Mas eu acho que um influenciador digital ele pode ser uma sacada assim, de estratégia comunicacional. E só para finalizar, Thiago, que você estava falando com a Verônica na live de vocês, do storytelling. O storytelling ele vai ser uma grande sacada para a construção de experiência, para a construção de diferenciação de destinos e de empresa. O storytelling tem o Max Roger, que é um ex-aluno nosso do mestrado da UES. O Max escreve sobre storytelling, o Max é um cara muito interessante para se ler, tem livros muito bons, ele é da literatura e fez um mestrado em turismo, justamente para falar a importância do storytelling para o turismo. E aí eu vejo que bom que você tocou no storytelling. O storytelling ele não precisa começar lá no consumo do destino. O storytelling ele pode começar na comunicação pré-compra. Vai, Pré-compra, vai claro. da criatividade da empresa turística em fazer em desenvolver um cenário, uma narrativa para que essa história experiencial comece já no pré-compra e que vá se desenvolvendo e termine lá no momento de consumo. Então, concordo contigo, vai ser um diferencial competitivo muito grande, sim. Ô, nosso diretor, vamos falar da Abratur. Então, para quem não Bora. conhece, nós comentamos no início da live, a, a Abratur é a Academia Internacional para o Desenvolvimento da Pesquisa em Turismo no Brasil. Eu estou colando, porque eu nunca Tô sei. colando. Óbvio, né? Então, ela existe desde 2011. O primeiro diretor foi o professor Guilherme Loma, que está aqui na live. Então, é uma iniciativa de alguns professores. Eu não sei desde quando eu estou. O Gui deve ter o registro aí, porque ele era presidente, eu acho, quando eu entrei. Mas. E o nosso fórum no ano passado foi extremamente divertido, né? Produtivo, obviamente. Minimamente divertido, né? Foi muito bacana, um clima familiar, né? Um clima muito amigável. Foi em Joinville, nossa querida Ionada Alonso que nos recepcionou lá. E eu acho que a gente consolidou a academia, André, e essa gestão tua e da Verônica com o fórum ano que vem. Eu acho que vem para ser um ponto muito interessante na história da Abratur, porque boa parte dos pesquisadores que ali estão buscando internacionalização, estão buscando
diversos das suas pesquisas traduzidas para publicar lá fora. E eu vejo que a gente está num movimento ainda que lento, mas estamos num movimento interessante de internacionalização. Vai lá, eu não sou nada, tu é o diretor, tu que tem que falar, pô. Não, a gente está agora no momento de finalizar a revisão dos ingressantes, né, dos novos ingressantes. A gente está no momento de revisão de manutenção de alguns colegas, né, porque não adianta você só entrar para dizer que está na Abratur e ficar correndo a barriga, né? Então eu acho que a gente também tem que produzir juntos, né? Eu acho que você está falando uma coisa que é interessante, o grupo que esteve lá no fórum, e eu participo desde 2015, esse fórum para mim sempre foi uma referência enquanto evento, né? É um evento enxuto, é um evento, de certo modo, curto, mas intenso, né? Intenso em vários sentidos, né? Em network, como o Gui fala, work hard, play hard. Né? Então a gente se diverte, sim, a gente troca muitas ideias. De lá surgiram várias parcerias, né? Inclusive frutíferos de artigos já enviados, né? Nosso, inclusive da própria Abratur, já encaminhado de várias pessoas do nosso grupo. Então, acho que não somente o fórum é importante, mas a rede que nós construímos online. Né? A gente não tem uma sede, mas eu acho que tanto o WhatsApp, né, que lá tem boas discussões, às vezes uma outra que destoa, mas enfim, eu acho que é interessante, no e-mail. Mas assim, o objetivo da Abratur, na verdade, é contribuir para a internacionalização da pesquisa em turismo no Brasil. Né? Não somente para publicar fora, mas para dizer o que nós estamos produzindo lá fora, né? Então, assim, em termos de grupo, claro que tem um ou outro que está espalhado por aí que ainda não conhece a Abratur, né? No ano passado e no ano retrasado, o nosso grupo cresceu muito. Eu mesmo entrei em 2018, né? Então, eu acho que o grupo vem crescendo com bons nomes, gente nova vindo querendo produzir em conjunto, isso é muito importante, né? Você com a Joyce, né? A gente tem o eu com o Glauber, tem o pessoal que está fazendo o trabalho da Verônica com o Glauber, né? O Osiris vai entrar daqui a pouco, né? Já se comprometeu a entrar. O Vicente, meu colega da UFT e UFDPAR também já está com a possibilidade para entrar. Então, assim, a gente tem ali umas regrinhas para entrar, tá? Porque também a gente tem que ter um certo sarrafo, vamos dizer assim, né? E a gente vai criar agora um sarrafo para poder manter. Né? Não adianta também a gente entrar e falar que é da Abratur só por falar. Então, acho que isso é importante. Quem quiser mais informações, entra no site abratur.org. Tá? O ponto .org é muito importante, porque tem a Abratur, que é de turismo rural, não é turismo rural, tá? É abratur.org o site. Promover canais de comunicação entre pesquisadores, eu acho que esse canal de comunicação tem funcionado, né? E congregar pesquisadores do turismo inseridos na comunidade acadêmica internacional e relacionados com a pesquisa no Brasil. Então é muito importante dizer, por exemplo, que a gente tem gente de Portugal, da Inglaterra, da França, do Equador, dos Estados Unidos, que tem interesse em publicar ou estudar o Brasil e publica lá fora assuntos relacionados ao turismo do Brasil, né? Alguns em conjunto, outros não, mas assim, são produtivos lá fora e tem o Brasil como objeto de estudo. Então eles também foram convidados, né? Carlos Costa, e tem os outros, né? Então acho que é isso. Então tá, vamos aos Estrategização é isso aí. O fórum também é muito importante, acontece de 2 em 2 anos. Fica o convite para 2021 para o pessoal ir para a Federal Fluminense. Né? A gente ainda está fechando a data, mas provavelmente seja em junho do ano que vem, para também não coincidir com a Uptour que acontece no segundo semestre de todo ano. Show. Bom, gente, André, muito obrigado, meu querido. Foi novamente mais uma live bem proveitosa. Surgiu aqui o 30 segundos restante. Muito bom compartilhar contigo essa troca de ideias aí. Muito obrigado, pessoal. Na quarta-feira e na sexta-feira nós temos mais 2 lives, agora com CEOs de empresas de tecnologia aqui de Florianópolis. Fiquem convidados. Valeu, cara. Até a próxima.
Valeu, Tiagão. Abraço.